E aí, pessoal, tudo bom? Estamos de volta com mais um direto do Trono de Deus, né? E a gente continua falando sobre a vida de Ezequiel e trazendo para vocês aí o que a palavra do Senhor traz aos nossos corações, né? O transbordo do Senhor aí sobre as nossas vidas. Tem sido uma bênção, tá? Todas as tardes, né? Os nossos almoços aqui conversando a respeito do que Deus tem tratado na vida de Ezequiel, né? A gente começou falando sobre a importância de se colocar na presença do Senhor e o que acontece com o povo de Israel, né? Porque o povo de Israel se afasta completamente da presença do Senhor, buscando aí benefícios, né? Em outros deuses, em outras culturas, e aí você vê o povo de Israel completamente afastado dessa presença do Senhor, completamente afastado do que Deus já tinha traçado para cada um deles, do que Deus tinha colocado no coração de cada um deles. E por conta desse afastamento aí, dessa falta de confiança no Deus Altíssimo, o que acontece? Esse povo passa a sofrer pelo exílio babilônico, né? E o Senhor vem tratando aí na vida deles. Eles começam a duvidar a respeito do que Deus vai fazer, porque acreditam que é balela, que são só historinhas, né? Chegam ao ponto de falar isso para Ezequiel, que Ezequiel só trata de parábolas, que Ezequiel só fala por parábolas e que é tudo historinha que não vai acontecer. E aí você vê o Senhor tomando um posicionamento e agindo na vida do povo de Israel. E quando eles começam a agir aí na vida do povo de Israel, que eles começam a trabalhar na vida do povo de Israel, os povos circunvizinhos começam a criticar, né, a caçoar, a rir, a ironizar o que está acontecendo, achando que com a queda de Israel, achando que com essa questão aí, que eles iriam ser o quê? Que eles iriam enriquecer, que eles iriam ter poder, que eles iriam ficar acima dos outros povos. E aí Deus se posiciona, né, e diz para esses povos circunvizinhos, olha, porque vocês riram, porque vocês caçoaram, porque vocês acreditaram que seriam melhores ou maiores, vocês vão passar por tais tribulações. E aí a gente vê também o Senhor pesando a mão sobre a vida desse povo e falando o porquê está fazendo isso. E a gente percebe, ontem a gente falou um pouco sobre isso, a gente percebe que na verdade, apesar de Israel ter sido o povo separado por Deus, porque escolheu caminhar na presença do Senhor, todos os povos vieram de um povo só. Então esses povos eram povos de Deus, esses povos eram parentes próximos, né? Então eles deveriam estar no Senhor, mas na verdade eles estavam buscando outros deuses, buscando outras coisas. E, e por conta disso, por conta desse afastamento, por conta dessa falta de confiabilidade em Deus, né? Esse desejo pelas coisas do mundo, como a palavra de Deus diz, aonde está o seu coração, né? Então, o coração deles estava em desejos de coisas do mundo, e por conta disso, o Senhor trabalha na vida deles, né, também. Enfim, aí a gente estava falando sobre o Egito, né, sobre o Egito não ter dado exílio, o Egito não ter ajudado, e a gente fala sobre o quanto o Egito é poderoso, o quanto o Egito e vai ser entregue aí na mão do rei da Babilônia, para sofrer também por conta dessa falta aí de obediência a Deus, essa falta de estar na presença do Senhor, né? Seja bem-vindo, Marcelão. E aí, velho? Massa mesmo? Sim, muito massa. Cara, que massa aquele post que você colocou sobre os insights do tombo. Você viu? Mas é sério. Nossa, muito legal aquilo, muito legal aquilo. Sabe, eu tava conversando com o Felipe ontem, a gente voltou a pedalar. Hoje, se der tempo, a gente vai pedalar de novo.
Quer dizer, se der tempo não, vai dar tempo, porque terminando aqui a gente vai fazer um alinhamento da mentoria de amanhã, e aí já está tudo certinho, então vai dar tempo de pedalar. Aí o que que acontece? Eu estava falando com ele e a gente conversou, até colocou um post a respeito de que tudo na vida é aprendizado, né? A gente aprende com tudo. A gente aprende quando a gente vai pedalar, a gente aprende quando a gente vai fazer um almoço, a gente aprende quando vai interagir com as pessoas, a gente aprende quando. Tudo é aprendizado. Tudo existe um processo de aprendizado, de empilhamento de resultado. Você empilha resultados exponenciais, resultado mesmo, entendeu? Resultado mesmo. Ou você empilha resultado de aprendizado, que também é resultado. Que você usa isso de duas formas. Primeiro, para iluminar o caminho dos outros que vem atrás, e aí isso se torna experiência. E o segundo momento é quando você não erra mais naquilo. E aí você aprende com aquilo. E a gente falou sobre isso ontem, e aí eu vi o seu post agora há pouco, sobre 5 insights sobre a queda, segundo o manual de vida. Cara, que fantástico isso, que sensacional isso. É exatamente isso. Na vida a gente leva tombos, a gente vai levar tombos, a gente vai perceber que a gente está começando a cair, a gente vai olhar para o alto e falar assim, de onde vem o meu socorro, né? E é muito top, Cláudia. Eu gostei muito. Eu só não gostei porque tu Engraçado. não me marcou e não tem como eu colocar nos meus stories. Mas fora isso, Eu marco ficou, você. Mas ficou o de engraçado é que parabéns. foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Eu tava lá no depósito, arrumando lá o teto, e aí eu pisei em falso na escada e eu percebi que eu ia cair, cara. Então, assim, na hora que eu percebi que eu ia cair, automaticamente a gente olha para um lado e para o outro e fala, eu preciso me segurar. Só que quando eu fui para me segurar, Deus falou comigo claramente assim: olha, não tem nada firme para você se segurar aí. Na hora que você se segurar, isso tudo vai cair em cima de você, tu vai morrer, velho. Não segura, não. Aí eu falei: não, não vou segurar. E aí você tem aquela noção de que, cara, tô caindo. Velho, tô caindo, não tem jeito, e vou me machucar. E aí você começa a pensar nas coisas que vão acontecer com a sua queda, né? E você fala, poxa, se eu tivesse escutado a minha mãe que falou para eu não vir para cá, para ficar fazendo isso Aham. agora, se eu tivesse pego uma outra escada que não tivesse essa questão aí em falso, se eu tivesse isso, se eu tivesse, você pensa isso. Cara, a queda é muito rápida, mas o seu pensamento é mais rápido do que a queda. É incrível isso. E aí eu pensei tudo isso e falei, velho, tô caindo, não tem jeito, entendeu? Tô preocupada agora com a minha mãe, porque assim, se eu quebrar alguma coisa, quem é que vai ajudar ela? E se eu morrer, velho, ela vai ficar doida. Porque imagina só, eu morrer naquele lugar. Não, não dá certo. Não posso morrer aqui. E aí você fala assim, tá, tudo bem, não tem aonde se segurar, mas tem uma pessoa que pode segurar, né? Aí eu virei e falei, oh Deus, não deixa eu quebrar nada nem morrer. Legal. Por favor, porque eu preciso da tua ajuda. Aí caí. Marcelo, eu caí de uma forma completamente diferente da que era para eu cair. Uhum. Era para eu cair de cabeça do lado direito, porque o banco ele tombou para a direita, então era para eu cair para a direita, né? Era para eu quebrar a perna, era para ter fratura exposta, era para o bicicletário cair em cima de mim, o gancho cair direto no meu coração, era para ser uma loucura aquilo ali. O Eu caí desastre. sentada na escada. A escada amassou todinha, pra você ter uma ideia. Todinha, todinha, todinha. E o ferro da escada estava embaixo de mim, assim, ó. Só tem uma razão para ele não ter entrado em mim. Só tem uma razão. Jesus. Proteção. É. Porque ele estava embaixo de mim, o Uhum. ferro da escada. E eu bati a cabeça na quina do armário, bati o meu peito nas bicicletas, bati as Uhum. minhas costas, eu senti tudo acontecendo. Bati minhas costas na quina de um outro armário que tem, né, lá, Uhum. e eu tô toda roxa. Você Meu já dedo viu aquele, bateu. aquele, aquele filme Os Vingadores Ultimato? O Ultimato Não. não, o antes do Ultimato. Eu esqueci o nome. Você lembra o nome, amor? Não. É,
Ela está chupando um osso. E a mulher está chupando um osso. Tadinha. E Eu aí o sei que que eu que fiz acontece? assim, ó. Eu fiz assim, ó. Tu sabe o que que acontece? Tem um dos super-heróis lá, que é o Doutor Estranho. E aí ele faz o seguinte, ele consegue visualizar todas as possibilidades Tipo isso. de É. como acabar com o, o vilão, que eu esqueci o nome dele agora. E aí o que que Dano, acontece? dano. Thanos, exatamente. Aí o que que acontece nisso? O massa nisso é justamente isso. É que ele consegue visualizar, ele diz só tem uma forma, um jeito de acabar com esse Exatamente. processo. Eu acho que Deus Exatamente. fez isso, assim, ó, e olhou todas É. as possibilidades e disse só tem uma forma de não ser perda total. Vai ser assim, você vai tombar aqui, ali, É, desse jeito. Eu tô, Exatamente. Marcelo, eu não tenho uma parte do meu corpo que não esteja roxa. Não tenho, eu tô completamente roxa e machucada. Ah, tem o rosto, ó. Mas aqui no cantinho tá maquiado, mas aqui, ó, bateu aqui também, ó. Podia até ter ficado cego, ó, tá vendo? Bateu Tô aqui vendo. também no olho, velho. Aham. Então, assim, e aí Deus me segurou, aí eu ainda passei alguns segundos lá dentro, sem acreditar, assim, que você tá vivo, sabe? Tipo, cara, tô vivo, né? Uhum. E falei, não vou assustar minha mãe, né? Vou levantar e sair. Só que eu não consegui caminhar até dentro de casa, eu caminhei até um pedacinho perto de casa, sentei e aí não Uhum. conseguia levantar mais. Falei, ó, mãe, vem me Poxa, ajudar aqui, que tá difícil. Ela veio, ficou desesperadinha quando ela viu o bateu. estado, velho, da, 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 da escada. Ela falou: Você não tá morta por milagre. Você não tá morta por milagre. Você é muito teimosa. Cara, eu tomei banho, a água tocando no meu corpo doía. Pra você ter uma noção. Eu imagino. E aí Deus falou comigo exatamente isso. Olha, tem que ser grato. Porque assim, beleza, bateu, tá doendo, tá? Não consigo dormir direito com tanta dor que eu tô, respirar fundo dói, entendeu? Mas eu tô viva. E eu tô viva porque ele me protegeu. E às vezes a gente fala assim: ah, Deus não tá protegendo a gente, Deus não tá guardando a gente, Deus não cuida da gente, Deus não sei o quê. Cara, se ele não tivesse cuidando de mim, eu tava morta. Pois é, Literalmente. pois é. Então ele tá cuidando de mim. Ele te avisou para ir não lá, para não ir lá. Ele avisou para você, pela minha mãe, não vá lá primeiro. Igual aquela historinha os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, os livros. Ele Exatamente. avisou Ó, lá lá, tem ele boi avisou lá, brabo. ó, vá não, porque isso não é hora, não é momento e tu vai Exatamente. tombar. Ah, eu vou ter que fazer, porque não tem que É fazer? tipo Então, assim. se tem que fazer, eu vou fazer. E eu sou Aí tipo foi assim, lá né? fazer. Tem que fazer, bora fazer logo. Vou terminar 1 hora da Exatamente, manhã, mas eu vou fazer. exatamente. Aí chegou lá e disse: agora eu vou ter que arrumar um jeito dela não se lascar de vez. Porque toda ela vai, mas de vez não. De vez não. Vou salvar a Toda vida. assim, de vez não, é. O que que Toda vale o assim, de homem vez ganhar o não. mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a Vou sua salvar a alma. sua vida, tá bom? Tá bom, É, não tá bom, não? Está ótimo! Salvou a vida, tá bom demais. é isso aí. Mas é isso. É incrível, né? Deus é assim. Tem jeito não. Só ser grato mesmo. Só ser grato. É verdade. Mas vamos nessa. Vambora? É a mesma coisa que está acontecendo com Ezequiel, né? Engraçado, né? O Senhor vai engraçado não, curioso, né? O Senhor vai tratando isso na gente assim, biblicamente mesmo, porque se você Uhum. parar para analisar, é tipo isso. O povo de Israel, o Senhor saiu avisando, 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 e o povo teimando, teimando, teimando. E aí o Senhor fala para eles assim: ó, vou salvar a alma de vocês, tá bom? Tá bom, né? Por favor, tá ótimo. Vocês vão se lascar todinho, mas não vão perder a alma. Não tá bom, não? Tá bom. Tá bom. É tipo Olha, isso. simbora então com o do trono, Bora. Ezequiel, Precisa capítulo ainda falar do 37. 32? Precisa. E o Bora. 33 está lindo, hein, Cláudia? Que Ah, capítulo esse 33, hein?
Mas ainda não chegou no 37. Tô ligado. Eu ia botar alguma coisa aqui, eu esqueci o que que era, mas tudo bem. Olha só, vamos lá. Ezequiel, capítulo 32. E a gente começa assim. Eu posso ler do 1 ao 16? Pode. Ezequiel Eu tô boazinha, né? Você 32. pergunta, eu falo, pode? Minha Bíblia, ela tá dando pau, sabia? Pois é, por isso que eu Ela não gosto da quer abrir, minha. não. Olha que legal, a minha não dá pau. Você quer que eu leia? É o 16? Eu quero, claro que quero. Então vamos lá. No ano do duodécimo mês, no primeiro dia do mês, olha só, no ano 12, no mês 12, no dia 1, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, rei do Egito, e diz-lhe: Foste comparado a um filho de leão entre as nações, mas não passa de um crocodilo nas águas. Ah, Agitava as porcaria. águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Hoje eu vou explicar isso, que eu não expliquei naquele dia que você pediu. Assim diz o Senhor Deus: Tá bom. Estenderei sobre ti a minha rede no meio de muitos povos, que te puxarão para fora na minha rede. Então te deixarei em terra, no campo aberto te lançarei, e farei morar sobre ti todas as aves dos céus. E se fartarão de ti os animais de toda a terra. Porei as suas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua corpulência. Com o teu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes, e dele se encherão as correntes. Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu, e terei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos povos quando se levar as nações às terras que não conhecestes a notícia da tua destruição. Farei de muitos povos fiquem pasmados a teu respeito. Farei que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito. E os seus reis tremam sobremaneira quando eu branir a minha espada ante o seu rosto. Estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da sua queda. Olha que interessante, né? Queda. Pois assim diz o Senhor Deus, a E espada os do rei insights que vêm Babilônia. na queda, né? É, Não é só a queda que é interessante, mas os insights que vêm na queda. vem Você na podia queda. repetir os 5 insights aqui no final. Quando a gente for falar sobre a queda, os 5 insights. Dá uma pregação, Cláudia. Fosse Dá. você, eu faria em cima disso aí, os 5 pontos da queda. É sério? Pois assim diz o Senhor Deus, a espada do rei da Babilônia virá contra ti. Farei cair a sua multidão com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis dos povos. Eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua pompa será destruída. Farei perecer todos os animais ao longo de muitas águas. Pé de homem não as turbará, nem as turbarão unha de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar a terra do Egito desolada, e a terra for destruída de tudo que enchia, e quando eu ferir a todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará e que farão
as filhas das nações sobre o Egito, e toda a sua pompa se lamentará, diz o Senhor Deus. Glória a Deus, né? Aleluia. Posso ler uma parada aqui? Pode, pode sim. Olha só. Logo no início aí, minha Bíblia não está funcionando. Eu vou fechar ela e abrir de novo. Porque é o princípio básico de todo problema tecnológico. É você fechar e abrir. Aí, ó, deu certo. No 12º ano, no 12º mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Faraó e diga-lhe: Você foi comparado a um leão entre as nações, mas não passa de um crocodilo nas águas, agitando as águas, turvando-as com os pés e sujando os rios. Estenderei você sobre a minha rede, no meio de muitos povos, que o puxarão para fora da minha rede. E ele diz leão. Quando Jacó, que foi mudado o nome para Israel, por Deus, depois que saiu na porrada lá, e ele diz: agora você é povo, geração, nação, família eleita. Jacó foi lá e pegou os seus 12, que são um dos 12 anciãos, e foi distribuir as bênçãos. Ele fez diferente de como o pai dele fez. Né? O pai dele foi lá e distribuiu as bênçãos para o primogênito primeiro. Olha só que extraordinário isso. E como nós precisamos aprender com o erro dos nossos pais. Porque ele era filho daquele que Deus pediu para Abraão. Ele era filho de Isaac, Jacó, não era? Era. E aí o que acontece? Ele percebeu o erro do pai dele em dar todas as bênçãos para um filho só, e ele só tinha 2, que era Jacó e Esaú, não era isso? E Uhum. aí ele foi lá, teve 12 bacoris, chamou eles os 12, as 12 tribos de Israel, e distribuiu a cada um, como Deus fez na parábola dos talentos, conforme os seus talentos e conforme ele observou com os filhos dele. E Judá, que significa louvor, ele distribuiu a Judá o seguinte: em Gênesis capítulo 49, a partir do versículo 8, ele diz: Judá, os seus irmãos, Judá significa louvor, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, e os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é leãozinho, de presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. E aí eu pergunto para você, olha só, você já, por um acaso, minha mãe faz muito isso, eu sei, mas eu queria saber vocês aí do outro lado. Quando manda uma mensagem para alguém no WhatsApp, uma mensagem de áudio, a primeira vez que você foi lá e escutou a sua voz, você se surpreende com a sua voz? Nossa, eu não sabia que a minha voz era assim. Quando você grava um vídeo e vai lá, gente, eu não sabia que eu falava desse jeito. Por que que Nossa, minha isso voz é irritante. por que que isso te estranha? E é impressionante isso. Por que que isso estranha você? Isso estranha você porque todas as vezes que nós falamos, a nossa caixa torácica vibra. E quando nós ouvimos do lado de fora o som da nossa voz, a nossa caixa torácica quer vibrar, imaginando que aquele som está saindo de nós. E ele soa estranho por causa disso.
o leão da tribo de Judá, que é representado pelo nosso Pai, pelo nosso irmão, por Jesus Cristo. Ele, o leão da floresta, ele é o único ser que ele, quando ruge, e por isso que tem aquela música aí, que ruge o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Todas as vezes que o leão ruge, ele é o único animal considerado o rei da selva, porque tudo à sua volta vibra com a vibração do rugido dele. E ele está dizendo aqui, filho do homem, você foi comparado a um leão entre as nações, mas não passa de um crocodilo. E aí eu trago a memória como que o crocodilo vive. Ele vive nas águas, e aí essa parte das águas aí Cláudia vai explicar, certo? De Mas lamaçando e é tudo mais. exatamente isso. Ele vive nas águas né, que são Escondido. lamas sujas, né? E ele tá ali escondido no meio da lama, fazendo o quê? Se sacudindo, cada vez se sujando mais e sujando quem tiver em volta dele, porque Em ele tá ali volta. se sacudindo o tempo todo. E Então, como que o o Senhor leão está e a falando leoa que ele. caçam, Cláudia? Ah, eles. Primeiro que a leoa caça, né? O leão, ele. Aí o que que acontece? Ela vai Ele à espera espreita, pelo... né? Isso. Exatamente. Ela vai à espreita, espera o momento certo, e aí ela mata a presa, e aí ela leva para o leão. Aí o leão, Existe... ele come a Exatamente. primeira parte, a primeira porção, e aí o restante é O que que, come, o o que sobrar. restante... Uau, é isso aí. E sabe o que é extraordinário nesse processo da caça? É o seguinte, é que ela tá ali, ela olha, ela se esconde na savana, ela espera o momento certo para atacar a presa. Mas ela ataca a presa corre de uma forma inimaginável. Coração. E tem um investimento de energia gigantesco para poder conseguir caçar e tragar aquilo e conseguir se alimentar a partir daquilo. No caso do crocodilo, ele fica embaixo da água esperando alguém dar mole. Ele fica na lama, na zona de conformidade, né? Emplastrado ali na merda, entendeu? E esperando a quem possa dar mole para ele pegar e puxar e levar lá para o fundo. Existe um dispêndio de energia também, mas um muito menor. Tanto é que hoje em dia, quando você, na gíria, eles dizem assim, você está de crocodilagem, né? Como se você fosse um traidor, né? É exatamente isso. Você espera, você está ali, as pessoas têm uma necessidade daquelas águas dos rios, se aproximam por causa daquela necessidade que eu tenho, e quando você dá mole e se entrega ao sabor da água que eu estou te oferecendo, eu te trago, eu te levo para o fundo, eu te afundo e eu te lameio junto comigo. Eu te sujo Exatamente. junto comigo. Então eu te Exatamente. ajo de crocodilagem. Então você foi comparado a um leão entre as nações, mas você não passa de um crocodilo nas águas agitadas, sujas, sujando os rios. E quem chegar perto de Mano, você. é, Suja os rios, suja quem esperando, chega perto de esperando. você e leva junto, porque ele faz assim, ó. Ele tá falando aqui, ó. Estenderei sobre ti a rede no meio de muitos povos que Uau, te é isso aí. puxarão para fora na minha rede. Então te Na deixarei em minha terra. rede. É. Exatamente. Então te deixarei em terra no campo aberto, te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e Ou seja, fartarão de ti os animais de toda a terra. se lembra quando Jesus Cristo chamou a Pedro? Ele chamou para ser pescador de homens, pescador de almas. E aí ele lança a sua rede, que é a palavra, que é o consolo, que é o Espírito Santo, e ele traz a luz, ele tira do lamaçal, ele traz a luz. Então eu vou trazer à luz aquilo que está escondido e que está fazendo com que as pessoas sejam enganadas
pelo sabor, pela necessidade da água. Porque é assim que acontece na savana. Eu estou precisando da água, tenho necessidade dela, o crocodilo está escondidinho lá, e aí o que acontece? Eu viro presa. A partir do momento que eu lanço a minha palavra, eu trago você, pecado, para a luz, e aí eu vou fazer o contrário. As aves vão te consumir, certo? As coisas Exatamente. E olha estão... que interessante, as Manda aves bala. são exatamente o quê? Elas são menores do que o crocodilo, são mais fracas do que o crocodilo, mas quando você está exposto, elas conseguem te derrubar. É isso aí. Porque você não é tão forte quanto você pensa, não é tão poderoso quanto você pensa. E aí ele fala, quando ele traz isso, ele fala também o seguinte, que ele vai fazer com que toda a terra lamente. Olha que interessante, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, não tem. Ele diz, quando eu extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas, encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa, vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu, e trarei trevas sobre teu país, diz o Senhor Deus. Ele não tem prazer. Então, assim, vai tudo escurecer. Agora, tem dois sentidos aí. Tem o sentido da tribulação por sua causa, a sua nação, entendeu? Vai passar por tribulação. Por sua causa, o povo que você lidera vai passar pela escuridão, pelo seu pecado, É isso entendeu? aí. Porque você levou eles a pecar. E tem também o lamento de Deus, né? Por sua causa, eu vou cobrir os céus. Eu vestirei de preto todos os brilhantes luminares da terra, e o céu trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor. Afligirei o coração de muitos povos quando se levar as nações às terras que não conheceste a notícia da tua destruição. Todos vão ficar aflitos, angustiados, entristecidos com o seu sofrimento, com a sua morte, com a sua derrota, né? Então, ele não tem prazer nisso. Não é para o seu mel prazer, estou feliz porque eu vou fazer isso com você. Não, é para que haja vida, é para que hajam pessoas que se salvem, que sejam libertos, porque você não quer sair da lama. Eu vou puxar você a pulso para te expor. E na hora que eu te expor, na hora que eu te colocar, muitos vão o quê? Vão ver a verdade e vão mudar, vão se converter. Então, não é porque eu não gosto de você porque eu te odeio. É porque, infelizmente, você não quis. Isso aí. Você preferiu ficar aí escondidinho, né? Você preferiu subir na escada para cair, de qualquer forma. Não que não seja importante subir na escada. E ele falou sobre isso ontem. O grande problema dentro do processo que ele está tratando com todas as nações ao redor de Israel aí é justamente isso. Não tem problema de você crescer. O grande problema dentro do processo de crescimento é você está esquecendo de mim. Você está E ele, esquecendo que ele fala você é isso. uma nação inteira. Você está esquecendo que fiz vocês lá a partir de Adão e Eva. Vocês estão esquecendo do Deus que colocou a possibilidade de vocês alcançarem o sucesso e o extraordinário. Então, é isso que está acontecendo, e por causa disso, e somente por causa disso, não é o crescimento, é você zombar do teu irmão. O problema não é você crescer, É você pode você não crescer à dar vontade. avilo ao teu irmão quando ele necessita. O Exatamente. problema é a sua postura em meio ao que está acontecendo. É você Exatamente. se afastar verdadeiramente do Senhor, né? Lembrando que ontem ele falou, né? Eu falei isso no início, que é um povo só. E o povo se separou e se dividiu em nações. Porque Deus mesmo mandou, né? Ele disse, ide, né? E se dividir, multiplicar a terra e tudo mais. Mas ele não disse, ide, multiplicar a terra e se afaste da minha presença.
Não, ele disse, vá, multiplique a terra todinha, enche a terra com seus filhos e filhas e continuem na minha presença. Amém. E eles não quiseram. Exatamente. Eles quiseram se afastar, né? Aí é difícil. Não é Manda bala. impossível, sabe? Quando você olha e se acha autossuficiente e acha, porque assim, ontem a gente falou sobre isso, sabe? Quando você tá lá em cima, Deus te ajuda a subir, Deus te faz chegar lá, Deus te coloca, porque Ele nos fez para ser cabeça e não cauda, então Ele nos coloca, né, como liderança. E aí, quando Deus nos coloca, a gente olha para um lado, olha para o outro e diz: cara, eu sou o cara, eu sou 10, eu sou 1000, eu sou isso, eu sou aquilo, e começa a se esquecer de Deus na nossa vida. E aí, quando você começa a se esquecer de Deus, você começa a inclinar para cair. É isso que Deus está falando com a gente. Você começa a inclinar a cair porque você se esqueceu quem é que te sustenta verdadeiramente. E aí, quando você começa a inclinar para cair, ele ainda te dá oportunidades. Ele diz: ó, meu filho, se você continuar nesse posicionamento, tu vai cair. Então, vamos mudar de história, vamos mudar o teu caminho, vamos, né? Vamos crescer junto comigo. E a gente fala: não, eu preciso ter as minhas experiências. Eu preciso viver a minha vida. Isso tudo é balela. Ou então a gente fala: não, eu sei que o que está escrito na Bíblia é verdade, eu sei que Deus existe, eu sei que Ele é poderoso, eu sei isso, eu sei aquilo outro, mas eu não quero isso agora. Mas amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Entendeu? Não é a título de ameaça, nem nada disso. É a título de verdade. Amanhã pode ser tarde. E aí ele fala: meu filho, eu tô aqui, sabe? Eu tô estendendo a mão para você. E fala assim: não, eu prefiro segurar em outra coisa. Eu prefiro segurar na minha condição financeira, eu prefiro segurar no meu esposo, na minha esposa, prefiro Eu segurar prefiro me nos meus garantir filhos. em Cláudia, que vai falar a palavra, já que o Senhor não me deu nada. Eu prefiro Exatamente. confiar. Eu prefiro não investir nisso. Às vezes você tem uma única. Tipo, como quando aquela mulher que serviu ao profeta e que ela disse, e ele disse para ela assim: faz alguma coisa para eu comer. E ela falou: meu senhor, mas eu não tenho nada. Ele disse: desse nada que você tem aí, pegue lá e faça alguma coisa. E ela foi lá, fez e ofereceu para ele. O que aconteceu com essa mulher? Ele disse Isso. assim: enquanto a chuva não voltar a cair, não te faltará nada. E nunca Não vai faltou o faltar nem azeite farinha, nem nem a azeite farinha. na sua casa. Exatamente, não faltou. Às vezes você está dentro de um processo empreendedor, dentro de um processo que você precisa comprar um curso, um treinamento para aprender a fazer alguma coisa e a sua reserva de dinheiro está ali. Porque dentro do processo da vida é assim, eu preciso aprender alguma coisa para fazer. E aí o dinheiro está ali, eu só tenho esse dinheiro, porque senão o meu custo está aumentando, isso e aquilo, mas isso vai te fazer ver outras coisas, ganhar mais até e tudo mais. E você fala assim: não, eu estou me garantindo aqui nesse dinheiro que está guardadinho, do que na promessa de eu trabalhar mais e fazer mais faturamento. É assim que a gente traz para a vida com Deus. Não, 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 deixa aqui esse momento, tá tranquilo aqui, porque se eu mexer com esse momento aqui, o diabo vai me atacar mais e eu não quero ser mais atacado com o diabo. Tá dizendo que o diabo é maior que Deus, pô, né? Porque aí o diabo vai me atacar mais, eu vou ser mais atacado nesse processo. É melhor deixar do jeito que está aqui, porque nem Deus mexe comigo, nem o diabo mexe comigo, e está tranquilo e está favorável. Se você quiser viver uma vida tranquila e favorável na terra, beleza. Pode até Lembre-se que eu ser. quero viver uma vida tranquila e favorável lá no céu. E Deus diz: no mundo tereis aflições. Não é isso aí, Exatamente, você vai Cláudia? cair, meu filho. Tu vai cair, meu filho. Vai ficar roxo, Tem que ter mas você vai cuidado com a levantar. soberba. Tem que ter cuidado em saber verdadeiramente de onde que vem as paradas. Exatamente. E aí ele vai lá do 17 e fala assim, também, olha, interessante que ele só fala do 10º, olha só, né? 12 tribos, 12 anos, ó. Também no do 10º ano, aos 15 dias do primeiro mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem,
pranteia sobre a multidão do Egito, faze-a descer a ela e as filhas das nações formosas à profundeza da terra, juntamente com o que descem a cova, a quem sobrepujas tu em beleza. Tu em beleza? É. Desce e deita-te com os incircuncisos, no meio daqueles que foram traspassados, a espada eles cairão. A espada ele está entregue. Arrastai o Egito e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que os socorrem, lhe gritarão do além. Desceram e lá jazem eles, os incircuncisos, traspassados à espada. Ali está a Síria com todo o seu povo em redor dela. Todos os seus sepulcros, todos eles foram traspassados e caíram à espada. Os teus sepulcros foram postos nas extremidades da cova, e todo o seu povo se encontra ao redor do seu sepulcro. Todos foram traspassados e caíram à espada, e os que tinham causado espanto na terra dos viventes, ali está Elão, com todo o seu povo em redor do seu sepulcro. Todos eles foram traspassados e caíram à espada. Eles, os incircuncisos, desceram a profundezas da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram à terra a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos traspassados, lhe puseram um leito entre todo o povo ao redor dele. Então, os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos, traspassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e lavaram as suas vergonhas com os que desceram a cova. No meio dos traspassados foram postos. Ali estão Meseque e Tubal, com todo o seu povo. Ao redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos e traspassados e a espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes, e não se acharam com os valentes de outra que dentre os incircuncisos caíram e desceram, e com a espada debaixo da cabeça, não, desceram ao sepulcro com suas próprias armas de guerra, e com a espada debaixo da cabeça, a iniquidade deles está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis da terra dos viventes. Também tu, Egito, serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram traspassados. E todos os seus príncipes, apesar do teu poder, foram postos com os que foram traspassados à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios, que desceram com os traspassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que foram traspassados à espada, e lavam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, pelo que jazerá no meio dos traspassados à espada, diz o Senhor Deus. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerás no meio dos incircuncisos, com os traspassados à espada, Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Diz o Senhor Deus. Aleluia. Acho que a parte mais importante aí é que o Senhor fala que todos esses que, depois que morrem, né, depois que a liderança é vencida, que o Egito é derrotado,
ele fala que todos aqueles que estavam com ele, todos aqueles que seguiam, todos os povos, todas as nações que estavam com ele, eles são trespassados à espada. Quem é a espada? A espada é Cristo, né? A espada é a palavra de Deus. E Sim. eles são trespassados à espada e todos eles caem. E eles caem, são derrotados, são mortos, e a palavra de Deus fala que eles são incircuncisos, quer dizer, eles caem sem aliança, né? Uhum. Eles morrem sem aliança, sem a comunhão com Deus. Mesmo tendo sido transpassados pela palavra, mesmo tendo sido transpassados pela espada, eles caem incircuncisos, né? E então, assim, quando o faraó cai, ele leva todos com ele. E a palavra fala que faraó vai se consolar com toda a multidão. Sim, o próprio faraó vai morrer, vai ser traspassado, né? Aquele que se diz Deus, porque Faraó se dizia filho de Deus, né? Se dizia Deus naquela época. Sim. Então ele vai morrer ali incircunciso também e junto com todo o seu povo. Não tem eternidade para ele, né? Vida eterna. Existe morte eterna para ele, porque ele morreu sem aliança, né? Sem Até a estar. vinda de Jesus, né? Que tem uma parada aí, uma chancha. E aí o que que acontece? Ele fala uma coisa, outra coisa bem interessante também, ele fala, por que vocês colocaram terror na terra? Por que vocês colocaram terror na terra? O Ah, tempo todo é. ele fala isso. E aí ele Uhum. responde, né? Porque eu também agora pus o meu terror na terra. De qual é o terror maior, o meu ou o seu, queridinho? Preste atenção, porque todos farão e todo o seu povo, sempre para todo mundo. Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Minha sogra, faz um favor para mim. Café. Ah, não, diz para ela trazer água para mim, bem gelada. Ai, ai. É isso? É Tem mais isso alguma aí. observação em relação a isso? Traga para sua realidade, eu acho que é isso. Traga Isso. para sua realidade todos os dias, todas as vezes que a gente está aqui batendo papo, conversando. Obrigado, minha sogra. Batendo papo, conversando e falando sobre a palavra do Pai, falando sobre as coisas antigas, os tempos antigos. Traga esse momento para sua realidade. Se você tivesse um momento na qual você tivesse sido confundido verdadeiramente, olha só, preste atenção nisso, com um leão ou com um crocodilo, o que é que está dentro de você? É o amor, é o que vibra, é Jesus Cristo, é Deus transbordar em você, ou é o crocodilo, aquele cara que está lá, ou é a presa. Olha só o insight que me veio aqui. Ou você é a presa que está se permitindo que as vibrações do leão não cheguem em você, não transbordem em você, e você está indo lá para a água que não é aquela água que vai fluir rios de águas vivas e que Mas não é a vai água que vai crescer te demais, derrubar ali na que é a, lama, né? que é a água que vai te derrubar na lama e que um crocodilo vai agir de crocodilagem com sua vida e que vai te consumir. Para onde que você está indo? Para o caminho que parece ser mais fácil ou para o caminho mais desafiador? Meu pai costumava dizer assim, que a porta do inferno é uma porta larga, tranquila, que você passa de lado, de frente, se sambando, se dançando, e a porta para o inferno tem um formato certinho do seu corpo. Você não Do pode nem céu, engordar, irmão. do céu, Oi? do céu. A porta do a portinha do céu tem um formato certinho do seu corpo. Você não pode nem engordar, meu irmão. Não engorde não, você tá lascado. Se você engordar, você não vai passar ali na portinha estreita. Tem certinho o formato do seu corpo, tem certinho o formato do seu corpo. E vou dizer uma coisa para você, se você tem que arrancar um braço, uma perna para poder entrar, esse formato dessa porta, ela tem um formato sem uma perna e sem um braço seu. Porque se você insistiu em deixar essa perna e esse braço que está te fazendo pecar no seu corpo, e você não arrancou ele fora para poder seguir o caminho do Senhor, vou te contar um segredo. Não vai acontecer. Não vai verdadeiramente acontecer. Não é isso, Claudinho? É, Então não vai. sempre traga para a sua realidade, sempre traga para a sua vida, sempre traga para as coisas que Deus tem falado para você. Ah, não é para Ezequiel, não é para o povo de você, é povo de Israel.
A gente está falando aqui todos os dias, não é só para você conhecer a história. Ah, que legal, a história da Bíblia é massa. Claudinha contando lá do passado é extraordinário. Não, é para você saber o que você precisa todos os dias mudar na sua vida, na sua história, para você poder alcançar o que o povo de Israel até hoje não alcançou. Porque até hoje o povo de Israel não conseguiu morar na terra de Canaã. A terra de Canaã que foi dada para ele até os dias de hoje, 2021, quando você escutar assim, houve paz em Israel, eles conseguiram alcançar a terra dada por Deus em Canaã. Pode preparar aí o lombo, cinja o seu lombo, porque verdadeiramente o nosso advogado e o nosso juiz estão chegando para julgar a mim e a você. Mas na hora que escutar, houve paz em Israel, eu digo, I'm going! Exatamente isso. Exatamente isso. Então não é para você, povo de Israel, que está do outro lado. É para mim, é para Cláudia, povo de Israel, que estamos aqui do lado de cá. Então traga para a sua realidade. Como que você tem agido? Você tem agido como crocodilo, como leão, ou você tem agido como a presa? E de Preste quem você atenção tem nisso. estado perto, do crocodilo ou do leão, né? Porque você pode não Exatamente. ser crocodilo e não ser leão, mas e aí? Com quem você está andando? Você está Exatamente. andando com o leão ou com o crocodilo? Você pode pensar assim, não, o leão é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, né? Eu não sou o leão, eu sou da tribo de Judá. Então você está andando com o leão ou você está andando com o crocodilo? A Né? palavra de Deus diz: quem está limpo, limpe-se mais, quem está sujo, suje-se mais. Então, se Simples você está assim. andando com um crocodilo, cai para dentro da sujeira ali e começa a se sujar, meu filho, porque. Exatamente. Ou limpe-se mais. Limpe-se Exatamente. mais. Papai do céu, obrigado, Senhor, por mais um dia Obrigado, na tua Deus. presença, por esse almoço aí maravilhoso que o Senhor tem Obrigado. nos revelado grandes coisas, tem trabalhado na nossa vida grandiosamente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos Maravilhoso, Pai. corações, falando no coração de cada um que está aqui conosco, aqueles que entraram e saíram, aqueles que continuam presentes. Vai trazendo, Senhor, a tua palavra sobre as nossas vidas. E que em nome de Jesus Cristo a tua palavra não volte vazia. Ó Em Deus, nome de planta a Jesus. tua semente, Pai amado, para que possamos colher grandes frutos, Senhor, frutos do Senhor, vidas e mais vidas. E eu mais uma vez digo, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem Amém. buscar a tua casa, vem buscar a tua igreja, Senhor. Dá-nos, Pai amado, ousadia para cada dia mais e mais falar do teu santo nome, para que possamos, Pai amado, cumprir o teu propósito do ID. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ó Deus, em nome de Jesus, ensina-nos para que possamos ensinar para a honra e glória do teu nome. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã. Até mais tarde. Amanhã, Até 0659 com amanhã. a Claudinha. É? Então tá bom. Amanhã, 0659, Marcelão na área. Sabe sobre o que a gente vai falar amanhã? Deixa eu contar aqui pra você, se eu Conta. achar. Deixa eu falar, deixa eu ver aqui. Rapaz, eu não vejo a hora de prosperar. Por É quê? tanta lei de prosperar. Ah, Eu, eu, sim. eu tô, eu tô falando assim, Senhor, vamos terminar o prosperar para a gente passar para as 12 Usufruir. semanas. A gente passar as 12 semanas aí de consagração, Senhor. Legal. A gente vai falar sobre a importância de você perceber se você é de verdade em sua vida, se você é o ator principal ou o coadjuvante. Que Quem que você legal! tem sido em sua vida? Eu Ator vou falar principal ou sobre isso coadjuvante? amanhã. Não, quem vai falar sou eu. Não, Amanhã é vou meu falar. dia. Não, mas eu vou falar sobre isso amanhã também. Vai? Na Vou, mas madrugada? não. Eu vou falar Ah, sobre isso. Nós vamos falar sobre isso amanhã. ah, sim, vamos. Vamos sim, no do trono, né? Complemento. Deus é assim, irmão. Não, mas nós vamos falar também Ah, amanhã à noite. tá. Vamos entrar aqui na mentoria, a gente vai conversar para eu entender. Mentoria Time. Olha que Tá bom? interessante. É. E o É próximo, verdade.
E o próximo, eu vou falar sobre o trabalho, né? Como é que o trabalho pode te dar prosperidade. São 25 leis, sabem qual eu tô? Ah, Na sexta. falta pouco. Ou, não é? Estou Só termina no ansiosa. que vem. Só termina no que vem. Eu não sei não, acho que eu vou começar a fazer assim de manhã e de noite, de manhã e de noite, de manhã e de noite. Tô doida para prosperar logo. Beijo, até mais tarde. Até amanhã. Até Até mais mais tarde. tarde. Até amanhã. Beijo! Até mais tarde. Até amanhã.